Inicia-se agora o culto da Igreja Batista Betel. Boa noite, meus irmãos, a graça e a paz. Você está no culto de oração da Igreja Batista Betel, que mesmo diante dessa quarentena que estamos vivendo, nesse momento de pandemia, mas nada impede que a gente possa estar juntos, usando esse mecanismo, que Deus nos concedeu, para que a gente possa estar reunidos, orando, louvando ao Senhor, agradecendo por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas. Nesse momento você pode louvar o Senhor conosco, mesmo você na sua casa, eu na minha, mas nós podemos louvar o Senhor, porque Ele é digno de honra, de glória e todo louvor. Vamos louvar o Senhor nesse momento. Pra o teu louvor,
Meus queridos, eu passo para convidá-lo, a você casal, noivos, namorado, vale, Getro e Sandra? Não sei, fale com o casal que eu realmente não sei, mas noivos e casais eu sei que vale. Queria convidar você para estar conosco. Sábado nós teremos um encontro através de um aplicativo. Estaremos falando de assuntos pertinentes a esse momento de isolamento social. Os casais estarão juntos, se vendo, orando, se confraternizando, ainda que seja por um aplicativo virtual. Mas não importa, você é o nosso convidado, o convidado do Ministério da Família, o convidado desse pastor, da minha esposa. Nós estamos orando por você e crendo no melhor de Deus para a sua família. Sábado à noite, às 19h30. Deus te abençoe, Deus te guarde, em nome de Jesus. Como é bom louvar esse Deus, né? Tão maravilhoso, que tem nos abençoado, tem nos dado da tua graça, tem sido misericordioso com cada um de nós. E é esse Deus, nós não podemos esquecer os seus ensinamentos, o que sua palavra diz. Para isso eu convido os irmãos nesse momento no seu lugar mesmo, na sua casa, se você puder, se estiver com a Bíblia próxima aí, o seu aparelho eletrônico mesmo, o seu celular, o tablet, mas você pode acessar assim a Bíblia e ler conosco o Salmo 46, que diz assim, Salmo 46: Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se projetem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e espumem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o lugar santo das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará desde o raiar da alva. Bramam nações, reinos se abalam, e ele levanta sua voz e a terra se derrete. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde e contemplai as obras do Senhor, as desolações que tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até os confins da terra. Quebra o arco e corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Muito bem, meus irmãos, esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus em que nós encontramos abrigo. É o Deus que tem nos guardado. É o Deus que temos encontrado nele conforto, consolo. É o Deus de provisão. É um Deus que tem cuidado de cada um de nós e das nossas famílias. É um Deus que tem nos livrado. E quantos livramentos Ele tem nos dado, nos concedido. Creio que cada um de vocês se lembram daquilo nesse momento, de cada mover de Deus para conosco. Deus é maravilhoso, meus irmãos. Por isso nós vamos louvar Ele mais uma vez nesse momento. Antes vamos orar ao Senhor, agradecendo por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas e agradecendo por mais essa oportunidade. Muito obrigado, Deus, Pai amado, Pai eterno. Estamos aqui, Senhor, para te agradecer, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Muito obrigado, Pai, por essa oportunidade de estarmos compartilhando da Tua palavra, Senhor, pedindo, agradecendo por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Continua, Senhor, nos protegendo, continua, Senhor, derramando a Tua misericórdia no meio de nós. Ó Pai, nós te agradecemos pela igreja, cada um de nós nas nossas casas, mas por essa igreja que o Senhor tem levantado, Senhor, no meio desse mundo tão difícil, das circunstâncias que nos encontramos, ó Pai. Mas nós louvamos, Senhor,
Nós te louvamos por tudo que o Senhor tem feito, pelo teu cuidado, pela tua misericórdia. Muito obrigado, Pai. Recebe a nossa adoração e a nossa oração. Em nome de Jesus, com perdão dos nossos pecados, assim nós oramos. Amém. Vamos louvar mais uma vez. Você pode adorar o Senhor onde você estiver, mas você pode assim estar adorando, louvando o Senhor. Como é bom louvar o Senhor. Em fervente oração, no teu coração, na presença de Deus mas só pode sorrir o que estás a perder quando tudo deixar Meus irmãos, eu não sei vocês, mas você tem sentido falta daqueles momentos de encontro com os irmãos? Você tem sentido saudade de algum irmão? Tem feito falta aquele abraço, aquele aperto de mão na hora da confraternização? Nesse momento você tem a oportunidade de ver, de matar um pouco, diminuir mais um pouco essa saudade, essa distância que temos dos nossos irmãos na igreja. Então, é um momento gostoso, né? Que a gente vai ver alguns vídeos aí, lembrar daqueles irmãos que quase acho que 90 dias que nós estamos afastados, né, uns dos outros. E a gente pode ter a oportunidade nesse momento de rever esses irmãos. Um momento bem gostoso. Vamos ver esses vídeos. E enquanto você está vendo o vídeo, você pode também colocar o seu pedido de oração e o seu agradecimento, se assim vão desejar,
Você pode usar o nosso chat e colocar o seu pedido de oração e daqui a pouco nós estaremos orando. Vamos rever os irmãos? Boa noite, meus irmãos, graça e paz. Estou aqui para dizer que eu estou muito bem, que essa quarentena está sendo muito difícil, mas eu estou bem, minha família está bem e está tudo ok. Só meu pai está um pouco adoentado, mas ele vai ficar bom, em nome de Jesus. Eu vou ler um salmo aqui, no Salmo 100, versículo 5, que assim: porque o Senhor é bom, eterna é a sua misericórdia, e a sua verdade estende de geração em geração. Amém. Estou com muita saudade da igreja. Boa noite, irmãos. Hoje eu gostaria de deixar aqui 2 pedidos de oração. Eu acredito até que o primeiro ele já seja bem lembrado pela maioria dos irmãos, que é pelos profissionais de saúde que estão atuando aí na linha de frente contra a Covid-19, contra essa pandemia. E, na verdade, eu gostaria de reforçar que os irmãos orassem não somente por nossa saúde física, como também por nossa saúde mental, assim também como a saúde da nossa família. Porque o que a gente tem vivido, eu, por morar sozinha, não tenho tantas preocupações de chegar em casa e estar contaminando alguém, mas muitos dos meus colegas, eles precisaram sair de suas casas por ter pais idosos. Muitas colegas minhas que são mães precisaram, nesse momento, estar afastadas dos seus filhos pequenos, e tudo isso tem realmente afetado nossa saúde mental. Então eu espero que os irmãos estejam lembrando de orar também por nossa saúde psicológica, não apenas a física. O segundo pedido, eu até comentei domingo sobre a viagem dos Voluntários Sem Fronteiras, que eu gostaria muito de retornar esse ano. E as viagens, algumas foram desmarcadas, né, principalmente agora no primeiro semestre, e as do segundo semestre são um pouco incertas ainda, por ter muitos aeroportos que estão fechados, alguns países que não estão aceitando turistas, e eu peço que os irmãos estejam orando por esse motivo, porque eu sei que Deus, quando é para a obra dele, ele abre essas portas e essas coisas podem ser resolvidas. Mas que seja feita a vontade dele, né? É soberana e ele sabe o que é melhor. Também quero agradecer porque eu estive afastada dos meus serviços de trabalho por 2 semanas, por ter apresentado alguns sintomas leves. Agradeço pela vida dos irmãos que vieram procurar saber como eu estava, estavam orando por mim. Foi tudo muito leve, fiz um teste que veio negativo e eu agradeço a Deus por poder retornar ao meu trabalho essa semana. A gente gosta de descansar, sabe que é preciso descanso, mas como tem muito serviço para ser feito, a gente quer voltar e ajudar como pode. Boa noite a todos, graça e paz. Eu estou aqui para contar um pouco como está sendo a nossa quarentena, né? Eu e os meninos estamos em casa e Cacau ainda continua trabalhando, né? Então eu quero agradecer a Deus pelo cuidado que Ele tem tido com cada um de nós, nos livrando, né, dessa pandemia, suprindo todas as nossas necessidades, né? Eu agradeço muito a Deus por isso e também peço oração ao Senhor, né, que no tempo dele Ele venha cessar, né, toda essa pandemia, que nós possamos voltar, né, à nossa vida normal, a trabalhar e que nós possamos estar juntos, né, no templo cultuando ao Senhor, que no tempo dele Ele possa fazer cessar, né, tudo isso, e falar também que estou com saudade dos irmãos e que em brevemente nós estaremos todos juntos, cultuando e louvando ao Senhor, né? Um abraço a todos, boa noite. Queridos, domingo eu quero fazer um convite especial para você. Nós estaremos finalizando o nosso culto do mês da família. O último culto do domingo foi uma bênção, Deus tem sido conosco, Deus tem nos abençoado e você é o nosso convidado. Eu estaria pregando, mas olha,
nós teremos um pregador internacional. O pastor Semi Chipti estará conosco. Ele pregará para todos os batistas no Brasil. Todos nós vamos transmitir o encerramento da campanha do mês da família. Por isso, betelinos, eu convido você a estar conosco, a participar conosco deste grande culto no nome de Jesus Cristo. Deus te abençoe. A graça e a paz de Cristo a todos os betelinos, a você que nos visita nessa noite através desse canal digital. Deus abençoe sua vida, seja bem-vindo ao culto de oração da Igreja Batista Betel. Essa feita nós estamos aqui para cultuar e adorar a Deus. Você que colocou o seu nome, seu pedido de oração, seus agradecimentos aí no chat, nesse momento eu lhe peço que não coloque mais, mas se volte à palavra de Deus, se volte a ouvir a voz de Deus, aquilo que Deus quer falar com você, que será importante, que você pode precisar amanhã desta palavra do Senhor para a sua vida. Meus irmãos, eu tenho convicção de que nada, senão a palavra do Senhor, pode transformar, edificar a vida do ser humano. Aplausos, o que eu chamo de muitas vezes a euforia coletiva que muitas vezes acontece, o nosso entusiasmo, tudo isso faz parte, né, de quando o povo de Deus se reúne. Entretanto, a única coisa que pode modificar e transformar a vida de alguém é de fato a palavra do Senhor. Eu queria lembrá-lo aquele texto que pregamos alguns dias atrás sobre os que ouvem a palavra e praticam, e os que ouvem e não praticam. O honesto e o prudente, né, edificou a casa. Então, para os momentos de dificuldade. Então eu te digo que a palavra de Deus é tudo que importa na vida de um ser humano. Ela fará a diferença, sobretudo quando você passar por provas, você vai perceber o efeito dessa palavra na sua vida e no seu coração. Meus irmãos amados, nós estamos há mais de 60 dias em quarentena. Os irmãos com saudades desse lugar, o templo, não pelo templo, mas pela comunhão, em abraçar, em ver os irmãos, em conversar, todos nós, né? Igreja é isto também, é este abraço, essa fraternidade, e nós estamos impedidos de fazê-lo devido a essa quarentena. Então, o que acontece é que chega um momento que as pessoas vão, como se enchendo, e os níveis de suportar o isolamento, o ficar sem estar em comunhão, isso chega no momento que as pessoas não suportam, em alguns mais, outros menos, mas as pessoas começam a como que passarem mal ou ficarem mal por causa desse isolamento. Por isso a importância de nós conhecermos a palavra, nos deixarmos tomar por ela em oração, em vida, para que possamos realmente ficarmos firmes nesses dias. Mais de 60 dias, então, estamos aqui. Mas eu queria continuar um estudo, uma reflexão que eu fiz com os irmãos, comecei semana passada. Há 3 textos básicos na palavra que eu considero que falam sobre o sofrimento, sobre o mal, o sofrimento do cristão. Pregamos semana passada, quando o apóstolo Paulo, no capítulo 8 aos Romanos, fala: o que é que nos separará do amor de Deus? Quem pode? O que pode nos separar do amor de Deus? Então Paulo começa a construir ali, desde o verso 1 do capítulo 8, ele começa a dizer: aquele que conheceu Cristo, que viu a revelação da cruz, que está sendo ajudado pelo Espírito, que está em compromisso com a glória que há de manifestar-se, mas com as tribulações do tempo presente também. E ele termina dizendo que nada separará o crente desse amor. O Salmo também, 88, é um salmo que fala sobre as crises e as provações e o tempo mau na vida de um cristão. E eu escolhi hoje um texto, um livro muito bom, muito conhecido de todos os irmãos, que é o livro de Jó. Todo mundo conhece o livro de Jó, e que retrata as aflições do justo, não é? E eu queria então, nesta noite, pensar com os irmãos sobre o livro de Jó, alguns trechos da palavra de Deus aqui no começo do capítulo 1, para que então possamos descobrir por que sofremos e qual é a postura de um cristão em
em vindo o sofrimento. Antes eu te convido para orar, vamos colocar diante do Senhor. Pai querido, Deus amado, eis aqui a sua igreja, o seu povo querido e povo amado. Nessa noite nós nos voltamos a Ti, conheces o coração da Tua igreja, o que a Tua igreja precisa ouvir. Deus, ilumina os nossos olhos para que sobre a Tua palavra possamos compreender, entender, e sermos libertos, sermos sarados, curados e transformados pelo poder da Tua palavra. Fale a cada coração, que vidas nessa noite se entreguem a Ti, se rendam aos Teus pés pelo chamado do Espírito Santo, que consigam encontrar um caminho e uma direção para prosseguirem nessa jornada. Deus, nós oramos, nós Te louvamos e Te glorificamos no santo nome de Jesus. Amém. Capítulo 1 do livro de Jó. Esse livro é um livro muito conhecido, é um livro que está entre os livros poéticos da Bíblia cristã. Na verdade, o livro de Jó há várias, digamos que divergências do ponto de vista histórico de estudiosos em vários aspectos, mas que isso não muda o fato das lições que Deus quer nos ensinar, embora haja algumas divisões em alguns quesitos. O primeiro é essa questão, é um livro poético, ele está entre os livros poéticos na Bíblia cristã, mas não acontece assim enquanto a Bíblia hebraica, judaica, ali o livro de Jó não se encontra na mesma categoria. Se o livro de Jó é um livro poético, ele também é um livro de prosa. Então nós temos um conflito aí, ele seria um livro poético ou não? Ele é um livro poético sim, mas não somente um livro poético. O livro de Jó também é um livro de prosa. Nós encontramos no livro de Jó, nas divisões desse livro, no primeiro capítulo nós encontramos a apresentação de quem seja Jó, e que é muito bacana, o próprio Deus falando de Jó, de sua família. Depois nós encontramos também as provações de Jó, pelo menos 2 provações que Jó passa e que demonstra e que nos ensina muito sobre o que é o viver humano, como isso acontece, como Deus vê e elabora tudo isso, como o homem deve se comportar em meio a tudo isso. Veremos hoje uma das provações de Jó. Logo a seguir nós encontramos então os diálogos que vêm poeticamente, Jó conversando com seus 3 amigos, e aí o livro se estende por vários capítulos dessa conversa. Depois temos 2 grandes discursos de Deus no livro de Jó. Por fim, lá nos últimos capítulos, nós temos o final que Deus deu a Jó, o restituindo, e a morte de Jó. Então veja que é um livro que tem muitas coisas a nos ensinar. Entretanto, no aspecto da Bíblia hebraica, o livro do Jó nós temos 3 divisões ali na Bíblia hebraica, Nós temos o Pentateuco, que é a lei, nós temos os profetas e nós temos os escritos. E o livro de Jó está nos escritos. Então, por isso há essa divergência de que o livro de Jó é um livro poético, um livro de prosa, é apenas uma história. Eu penso que seja as 2 coisas. O livro de Jó também, nessa introdução, ele trabalha alguns aspectos interessantes. É a retribuição e a recompensa de Deus pela conduta do homem. Seria Deus aquele que recompensa o homem pela sua conduta? Será que seria assim? O homem age bem, então Deus o recompensa com bênçãos. O homem age mal, então Deus recompensa com o aspecto do caos, das dificuldades. Não nos parece que seja assim o caso, porque o livro de Jó retrata uma história diferente. Mas também nós vemos aqui as virtudes humanas. Alguns pensam que, por termos virtudes, e os homens têm, e Jó tinham muitas, narradas pelo próprio Deus, não significa que essas virtudes o garanta, que ele não irá sofrer. Então perceba que nós também encontramos aqui esta fala, esse modo de pensar, essa retribuição de Deus, mas também nós encontramos nesse livro que as virtudes humanas não podem ser uma desculpa ou um argumento para que o homem não sofra. Uma outra coisa que há uma divergência que
sobre a data que esse livro foi escrito, se foi escrito no exílio babilônico ou se foi escrito na era patriarcal. Eu já adianto meu posicionamento, prefiro entender que foi na era patriarcal, devido a algumas questões, a forma com que contavam as riquezas, né? a proximidade ali de Uza ali com a terra de Midian, a forma que Jó se expressa em alguns momentos, a questão literária do Antigo Testamento, da época que Jó vivia, se considerarmos que foi no período patriarcal. Isso também nos faz lembrar e pensar que tenha sido naquele tempo. Agora, existem aqueles que acham que talvez o livro tenha sido escrito no cativeiro da Babilônia, pós-cativeiro. Por quê, pastor? Porque o livro fala de sofrimento, e foi um período de muito sofrimento para aquele povo. Uma outra questão que é colocada por aqueles que estudam e debatem essas questões é que a poesia desse livro, a teologia desse livro é muito rebuscada para ser de uma época tão antiga quanto a era patriarcal. Então veja que há algumas divergências entre datas, embora eu fique com a data mais antiga. Nós também temos aqui a questão de quem escreveu esse livro, né? Foi Jó? Não me parece ser Jó. Jó não sabe do que está acontecendo, não é? A narrativa fala dele, mas ele não sabe o que está acontecendo na história que está sendo contada sobre ele. Ele não tem a percepção dos céus e daquilo que Deus está falando com o inimigo. Alguns atribuem, ou a maioria pensa que Moisés seria o autor, mas há aqueles que pensam que talvez Salomão fosse o autor do livro de Jó. Então, meus queridos, veja que há muitas lições aqui. Outra coisa que eu queria destacar nesse livro é que ele fala sobre o sofrimento humano numa perspectiva diferente de tudo que a gente encontra na Bíblia, porque Jó é retratado como um justo, um homem perfeito não, porque apesar de Deus ter falado de Jó e colocado tantos atributos importantes, ele não era perfeito. Jó pecava e ele mesmo assume isso no decorrer do livro, mas ele foi um justo, ele sofreu sem ter culpa direta, sem ter gerado um motivo para esse sofrimento. E aí a gente faz um paralelo com aquele que viria fazer a redenção do homem, aquele que Isaías disse que como ovelha muda foi ao matadouro, sem culpa, não houve pecado em sua vida, mas ele também sofreu e Deus fez cair sobre ele. E da mesma forma Jó recebe no seu final, embora o livro termina com a morte, o texto sagrado, este livro, apesar de falar de sofrimento, não explica. No final Jó morre, né? E apesar de tudo isso, há a morte, que é um tipo de sofrimento também, um fim penoso por causa do pecado, mas o Senhor morreu e ressurgiu e ressuscitou para a glória de Deus, para levar o seu povo um dia para a sua glória, para perto de si. Então, eu queria ver aqui de forma expositiva, a partir do capítulo 1, o verso 6, começando do verso 6, para que os irmãos entendam. Esse livro fala sobre o mal também, sofrimento é mal, e nós temos 3 concepções do mal, que é preciso entender antes que a gente entre aqui diretamente no versículo. Veja, existe um mal que é causado pelas catástrofes, que os incidentes, terremotos, maremotos, enfim, aquelas coisas que a natureza provoca. Esse é um tipo de mal que vem sobre a terra. Existe um segundo aspecto do mal, que é aquele que o homem produz, que é um sofrimento causado pelo homem por causa do seu pecado, e este é o segundo tipo de mal que a gente percebe que existe, né, entre os homens, e que não tem a ver com o primeiro fator. Então as guerras que os homens, os conflitos, os homicídios, tudo isso o homem gera por consequências das suas ações. Mas neste livro nós encontramos um terceiro aspecto do mal, que é um mal que não foi gerado pela natureza, não foi gerado pelo pecado do homem, mas que é muitas vezes até incompreensível, porque é um mal que vem pela vontade de Deus e pela permissão de Deus, sendo que os outros também são, mas de forma diferente. Deus permitiu que isso acontecesse e não foi uma ação natural do mundo caído, não foi uma ação diretamente do homem,
mas houve um mal sobre a vida de Jó, e nós precisamos também pensar sobre isso. Veja no verso, expositivamente, do verso 6 eu vou até o verso 22, mas de forma expositiva, o verso 6 diz assim: certo dia, os filhos de Deus estiveram e se apresentaram diante do Senhor, e Satanás também veio com eles. Queridos, a primeira coisa que eu queria observar aqui é que existem dois paralelos aqui de mundo, né? O mundo físico e o mundo espiritual. O texto de Jó começa num paralelo humano, natural, da terra, quando o Senhor, no capítulo 1, fala de Jó e fala das coisas que Jó, do seu caráter, da sua vida, da sua família. Mas logo em seguida, a partir do verso 6, o cenário muda para um aspecto espiritual. Percebe isso? Que então vai para um eixo espiritual. Jó não está sabendo disso, por isso não creio que Jó seja o autor desse livro, mas sim o personagem principal. E aí diz então que certo dia, os filhos de Deus vieram. Quem são esses filhos de Deus? Esses filhos de Deus são seres espirituais, provavelmente os anjos, é como a Bíblia relata na grande maioria dos textos, quando fala filhos de Deus, se referindo a anjos, não é? Que apresentavam. Aqui é uma outra coisa que é importante. Dado aquilo que cada região e cada tempo tinha como paralelo de exemplo, aqui se retrata uma corte. Como os súditos iam às cortes prestarem contas aos seus supremos, aqui a mesma coisa. A concepção aqui é essa: é uma corte onde os filhos de Deus, os anjos, não é, vão prestar contas ao Senhor. E diz que Satanás também veio com eles. Observação número 1 que eu queria falar aqui: existe um mundo espiritual real, e que há uma consequência de tudo que se faz aqui lá e de tudo que se faz lá sobre a terra e sobre os homens. Negar isso é negar a própria existência da Bíblia, porque a Bíblia é clara, o apóstolo Paulo fala isso lá aos Efésios, e o texto aqui é muito claro. Agora, eu queria deixar claro aqui, e queria pensar com os irmãos, que o texto não está dizendo que Satanás está sendo chamado de filho de Deus, mas o texto diz que entre os filhos de Deus estava Satanás, que se apresenta, e isso faz uma diferença muito grande. Então ele entra ali com os anjos, e talvez anjos caídos também, mas Satanás. A palavra Satanás aqui, diferente de alguns textos, ela é colocada de uma forma diferente, porque Satã, o inimigo. A palavra Satanás significa inimigo, mas aqui não é qualquer inimigo, é o inimigo que se apresenta diante de Deus. A Bíblia diz que ele veio junto. Então no verso 7, o que acontece aqui? O Senhor então pergunta a Satanás: de onde vens? E Satanás então responde ao Senhor: de rodear a terra e passear por ela. Perceba aqui que agora é Deus que está no comando. Isso é muito importante nós entendermos. Entenda isso: Deus está no comando aqui. Satanás veio com permissão de Deus, ele veio como os anjos vieram reverenciar, como uma corte que aqueles vão reverenciar o seu rei. Satanás vem, embora já fosse um anjo caído, mas quem está no comando aqui é Deus, e é Deus que começa o diálogo e pergunta. Aqui a gente percebe que Satanás não é onisciente nem onipresente, ele estava passeando, então ele rodava, ele não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo, mas ele rodeava de passear a terra. E no verso 8, o Senhor no controle continua. O Senhor disse a Satanás: observaste o meu servo Jó? E ele continua: na terra não há ninguém como ele, é um homem íntegro e correto, e teme a Deus e se desvia do mal. Então aqui Deus, como fez no começo do capítulo 1, ele novamente diz. Agora, pastor, por que Deus estava conversando com o diabo? Tem coisas que nós não podemos responder, não é? Há coisas que na Bíblia estão narradas, escritas. Jó não sabia do que ia acontecer com ele, da onde. Jó não sabia dessa reunião nas regiões celestes. Jó não compreendia isso. E nós que sabemos, Jó não sabia, nós sabemos. Nós não entendemos por quê. Porque esse tipo de situação, nós precisamos entender a soberania de Deus. Deus faz como quer, da forma que quer. Mas eu penso que Deus permitiu tudo isso para nos ensinar uma lição.
sobre a nossa humanidade, sobre o sofrimento humano, sobre a fidelidade do homem e como ele consegue, e sobre sua soberania. Ele é Deus e ele controla e faz e move do jeito que ele quer e a hora que ele quer. Então ele abre esse diálogo e ele aponta a vida de Jó e ele diz: você já viu o meu servo Jó? Ora, uma outra percepção que precisamos ter aqui é que Satanás debocha da criação de Deus, sobretudo do homem. O homem é tido pelo diabo como um instrumento de escárnio. Quando Satanás olha para um ser humano, ele vê a degradação, ele vê homens fracos, caídos, interesseiros, cheios de defeitos e que não têm a possibilidade alguma de fazer alguma coisa boa. É desta forma que o diabo olha para o ser humano, a criação de Deus, o homem. Então Deus o provoca, eu penso aqui que Deus está o provocando, porque ele passeava, a Bíblia diz que o verso anterior, que ele passeava olhando e deveria ter visto muitas pessoas infiéis, caídas, fazendo maldades, mas então Deus o provoca, dizendo: você vistes o meu servo Jó? Ele diz: homem íntegro, correto, temente a Deus e que se desvia do mal. Perceba, Deus tem um olhar e uma percepção do homem através do plano da redenção. Deus olha para mim e para você, ainda que caídos, e ele sabe disso, mas ele olha numa perspectiva da obra do segundo Adão que veio e que por ele e através dele nós somos capazes de nos redimirmos diante do Senhor e andarmos numa vida de vitória. Ao contrário, Satanás sempre verá o homem como um fracassado, alguém que não será fiel a Deus, alguém que não conseguirá resistir a nenhum tipo de prova nem de tentação. E Deus está aqui então, nessa poesia linda, mostrando, esse livro é um livro universal, não foi escrito para um ou outro povo, mas para todos os tempos, para todos os povos. Deus está então aqui mostrando como funciona o seu amor, como funciona o coração do homem. É interessante que Jó viveu antes da lei mosaica. Então Jó não estava debaixo da lei. Jó tinha uma percepção de Deus, porque ele olhava, ele contemplava toda a obra do Senhor, provavelmente ouviu falar de Deus através da transmissão oral. É bom ressaltar também que é uma outra questão que se discute muito, que Jó não era um hebreu, era um edomita. Jó nasceu e viveu numa região que não tinha nada a ver com os hebreus. Então Deus provoca essa discussão com Satanás e fala, mostrando que havia, apesar de Satanás ter visto homens caídos, que havia um homem que era justo, temente a Deus, íntegro, inteiro e que se desviava do mal. Verso 9, então Satanás revela o seu sentimento, o seu pensamento sobre os homens. Então Satanás responde ao Senhor: será que Jó teme a Deus sem intenções? Perceba aqui que Satanás agora coloca todo o seu ódio contra o homem, a coroa da criação do Senhor. Então ele responde no verso 9: será? Então Satanás responde ao Senhor: será que Jó teme a Deus sem intenções? E aqui tem a ver com o que eu falei no início desta mensagem. Será que nós realmente servimos a Deus? Será que o homem é desinteressado? Nós servimos a Deus por algum ganho? Aqui nos cabe pensar exatamente isso. Eu sirvo a Deus por algum benefício? Nós vemos a igreja por algum benefício? Nós fazemos as coisas certas e evitamos as coisas erradas, porque haverá um preço. Se eu fizer errado, eu pagarei um preço, então a punição de Deus virá. Mas se eu fazer a coisa certa, então Deus será bom comigo. Lembra das duas situações que eu coloquei de início? Satanás exatamente pensa assim. E ele diz: será que ele lhe teme mesmo? Será que ele não está com intenções erradas? Perceba que o inimigo das nossas almas, ele tem uma visão, ele acha que, como ele enganou Adão e Eva, não foi? E ele usou da mesma artimanha, colocando em xeque a palavra do Senhor, e aquele o tenta fazer com o próprio Deus. Olha o que ele diz no verso 10: por acaso tu não tens
protegido de todos os modos a ele, sua família e tudo que ele tem? Tu não tens o abençoado, a obra das suas mãos, e os seus bens se multiplicam sobre a terra? Verso 11: mas estende a tua mão agora e toca em tudo que ele tem, e ele blasfemará contra ti e na tua face. Meus irmãos queridos, esse diálogo aqui revela como Deus pensa e deseja o homem, e eu não estou dizendo que na própria capacidade humana, mas te digo que Deus pensa e vê o homem restaurado através do plano redentor em Cristo Jesus, que o capacita para servir, temer, ser inteiro, íntegro. Não estamos dizendo que sem defeito e sem pecado, porque Jó também era pecador e tinha defeitos, mas é a forma com que Deus vê o homem. Agora Satanás, não, Satanás sujo, imundo, inimigo, ele sempre verá o homem com más intenções. Mas o que de fato nos faz pensar sobre isso? Será que pessoas servem a Deus assim, nessa perspectiva? Se Deus me abençoar, então está tudo bem, é uma boa troca. Eu venho para a igreja, eu faço tudo certo e eu sou abençoado. Então, enquanto Deus estiver fazendo o bem para mim, eu estou aqui servindo a Ele como um bom cristão. Nesse momento de pandemia, muitas pessoas estão sofrendo, isso é fato. O mundo sofre, claro, todos estão sofrendo, mas algumas pessoas estão sofrendo um pouco mais por esse ou por aquele motivo. Mas a pergunta aqui é se nós devemos refletir exatamente nessa interrogação que ele lança: é ruim, é má, mas veja, a natureza humana pode descampar para esse lado. A perspectiva divina é outra, e ele faz isso porque ele sabe que pelo Espírito Santo, pela obra redentora, nós somos capazes em Deus e por Deus e para a glória de Deus, mas nossa natureza humana é isso aqui, de alguma forma, e é a forma com que o diabo sempre vê o homem como um fracassado, um interesseiro. Ele diz: suas intenções são más, o Senhor tem abençoado em tudo. Se o Senhor tirar a mão da vida dele, da família dele, ele vai blasfemar, virar as costas para o Senhor. Eu não tenho dúvida disso, é o que ele está fazendo. Essa conversa aqui no reino celestial, que Jó não está participando, e o pobre Jó será provado por esse diálogo. Mas veja, olha o verso 12. Então Deus escuta aquilo e diz: então o Senhor respondeu a Satanás: tudo que ele tem está no teu poder, apenas não estendas a tua mão contra ele. E Satanás saiu da presença do Senhor. Então aqui Satanás joga isso, e Deus, obviamente que o Senhor queria mostrar, ensinar a sua igreja em todos os tempos, deixar lições aqui. O Senhor permite, escuta o argumento de Satanás e diz: então vai lá e prova ele. Então vem a primeira prova na vida de Jó. Agora vejamos o que acontece. Do verso 13 até o verso 19 começa as desgraças. Satanás, então, por permissão de Deus, que nós, com a nossa mente limitada, podemos até nem compreender exatamente por que Deus permitiu isso, para que Deus permitiu isso. Bom, por que eu não sei, para que talvez eu entenda que para nos ensinar algumas lições. Então do verso 13 em diante, ele começa a dizer, certo dia os filhos e filhas estavam reunidos, comiam, bebiam vinho, e começam as tragédias a acontecerem, de verso a verso, 14, 15, 16, 17, cada um que chegava dos seus servos, o único que escapou para trazer as notícias de tragédias. No último veio um vento, no verso 19, do deserto, e atingiu os 4 cantos da casa, que caiu sobre os jovens e eles morreram. Só eu escapei para lhe trazer a notícia. Então Jó agora perde todos os seus filhos nessa primeira prova, e todos eles são mortos. E Satanás, por permissão do Senhor, faz esse estrago na vida de Jó.
Agora perceba, a partir do verso 20 comigo, eu estou terminando essa primeira parte. Diz assim: então Jó, ao receber essas notícias todas, então Jó se levantou, rasgou seu manto, rapou sua cabeça, prostrou-se no chão e adorou. E orou, dizendo: nu saí do ventre da minha mãe, e nu voltarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tirou, bendito seja o Senhor. Verso 22. Em tudo isso, Jó não pecou, nem culpou a Deus por coisa alguma. Perceba que as coisas do Senhor são tremendas. Deus provoca esse diálogo com o inimigo. Ele aponta as características que ele vê no homem. E eu penso que o Senhor faz isso olhando para a obra do seu Filho amado, operando e agindo no ser humano. Ele permite, Satanás então vem com a sua raiva e ódio contra a criação do Senhor, a coroa da criação, se levanta argumentos, o Senhor escuta aqueles argumentos e permite então, para mostrar a Satanás que Jó passaria no teste. E Jó não sabe de nada dessas coisas. Então a destruição vem sobre a família de Jó e ele perde todos os seus filhos, todo o seu gado, tudo que tinha de bem. E no verso 20 a Bíblia diz que Jó, ao ver isso, rasga o seu manto, rapa a sua cabeça, se prostra e adora a Deus. Ele confessa: eu vim sem nada, vou levar. Depois a Bíblia diz que ele bendiz o nome do Senhor. E por fim o texto diz que ele não culpou Deus por nada. Nesse momento há muitas pessoas culpando, é da natureza humana culpar a Deus, quando nós não entendemos. Jó não entendia, Jó não sabia do que nós sabemos, Jó não sabia desse conselho que estava acontecendo, desse diálogo nos céus. Jó simplesmente é envolvido por permissão de Deus. Este mal vem sobre a vida de Jó por permissão de Deus, ainda que a gente não compreenda, mas que nos ensina quem é o inimigo, como Deus nos vê, e que Deus espera de cada um de nós, e mostra na vida deste homem como um cristão deve se comportar. Embora eu sei que não seja fácil, mas Jó simplesmente, sem entender tudo aquilo que estava acontecendo, um homem que tinha os homens o respeito de todos os homens da sua época, tinha o amor do Senhor, tinha as credenciais de apresentação vindas de Deus, mas agora ele, sem entender tudo que tinha, toda a sua riqueza, ele perde. Mas ele adora a Deus, ele não questiona, ele não culpa, ele vai orar, ele diz: eu não tinha nada, eu vou voltar sem nada, Deus tirou, bendito seja Deus. Percebe? E Jó não sabia exatamente o que estava acontecendo. Queridos, há coisas na vida da gente que a gente não sabe por que acontece. Há situações que a gente vai ficar especulando, confabulando, mas nunca saberemos, porque Deus é soberano e Ele age como Ele quer. Mas Ele permitiu essa história para que entendêssemos algumas coisas, e eu aqui quero tirar algumas lições, pelo menos 4 lições desse texto. A primeira coisa é que adorar a Deus independe das circunstâncias na vida da gente. Adorar a Deus não depende de ter dinheiro, ter saúde ou estar tudo bem. Adorar a Deus é um chamado para aquele que um dia conheceu o Senhor e o adora pelo que Ele é, não pelo que Ele pode fazer ou dar a você. E Jó nos ensina isso. Quando Deus permite que o inimigo, Satanás, prove a Jó, e quando nós percebemos que Jó passa nessa primeira prova, nós aprendemos que nós devemos amar e adorar a Deus, independente das circunstâncias. Esse negócio e eu não estou com vontade de orar, eu não estou com vontade de adorar, eu estou mal. Veja, eu entendo.
Se isso for um momentozinho da sua vida, aquela fraqueza humana, mas eu não entendo se isso for o cotidiano da sua vida, quando as coisas estão ruins, porque Deus não me chamou e não me chamou para adorá-lo, estar diante dele, apenas quando as coisas estão bem. E aqui nós aprendemos isso. A segunda lição que eu tiro desse texto é a soberania de Deus. Nós sabemos da história, nós sabemos porque Jó estava sofrendo, mas Jó não sabe pela causa que está sofrendo. Jó está cego nessa história. Pelo contrário, a Bíblia diz, o Senhor mesmo apresenta e faz apresentação para o mundo de quem era esse servo, íntegro, reto, temente a Deus, que se desvia do mal. Então veja, Jó não sabe qual foi o meu pecado. Ele, embora soubesse que fosse um pecador, mas ele simplesmente está no escuro. Nós sabemos, Jó não sabia. Mas Jó entendeu uma coisa: Deus é soberano. Quando Jó diz, Deus deu, Deus tirou, bendito seja o Senhor, ele está reconhecendo que Deus é soberano, que ainda que eu não entenda, que eu não saiba, que eu não veja, não importa, Deus é soberano. E ele não precisa pedir minha permissão, nem precisa esperar eu entender algo para fazer segundo sua vontade. Eu aprendo aqui que, com Jó, que precisamos, como servos do Senhor, entender a soberania de Deus. No momento onde nós não entendemos nada e coisa alguma, precisamos entender que Deus é soberano. A terceira coisa que eu aprendo aqui com esse servo que passa por essa prova, é que nós não podemos e não devemos em nenhum momento da vida culpar Deus por tragédias, seja de que âmbito for, se são naturais, se são consequências da minha própria delinquência, ou se eu não sei por que são. Não importa, a Bíblia diz que Jó não culpou Deus e não pecou contra Deus, no verso 22, em coisa alguma. Tem pessoas que culpam Deus, que questionam Deus, que diz, Deus permitiu, Deus é o culpado. O fato de Deus permitir não significa que ele seja culpado. E nós precisamos entender isso. Não é incomum vermos, no mundo é muito normal, mas não é muito incomum ver cristãos culpando a Deus, brigando com Deus, resmungando com Deus, por causa de situações que acontecem. Jó nos ensina aqui que não é assim. Pelo contrário, Jó não pecou, Jó não blasfemou, Jó não colocou a culpa no Senhor. A quarta coisa que eu aprendo aqui é reconhecer o estado de quem somos. No verso 20, a Bíblia diz que Jó se levantou, rasgou seu manto, rapou sua cabeça e prostrou-se no chão. Não importando o que aconteça, o nosso estado é esse, deve ser de humilhação, de pura e simples humilhação, porque Deus é Deus e nós somos apenas pecadores humanos. Jó se humilha, ele vai se humilhar, ele usa elementos aqui de humilhação, de dizer que desgraça sou eu, quem sou eu, meu Deus? E então ele se humilha, ele volta, ele é pó, e pó é pó, pó não é nada. Ele reconhece quem ele era. Eu falei 4, eu vou dar 5. E por último, percebemos aqui, eu aprendo aqui, que há um plano espiritual. Talvez Deus não esteja conversando sobre mim, sobre você nesse momento. Eu não penso que o diabo tenha mais acesso, como o texto narra, nessa dispensação, mas sei que ele planeja, e sei que Deus pode ou não permitir. Mas o que vejo aqui e aprendo, e que o apóstolo Paulo fala muito bem disso em Efésios capítulo 6, é que há um plano espiritual, e nesse plano espiritual as coisas acontecem e refletem na terra.
E há pessoas que brincam com o reino de Deus, brincam com as coisas de Deus, não entendem que nós estamos em uma guerra e que há um inimigo real e que ele planeja. O capítulo 6 de Efésios fala sobre isso. E que as coisas na terra interferem nos céus e as coisas nos céus interferem na terra. Porque há um texto na Bíblia, lá nos Evangelhos, que diz: tudo que ligardes na terra, ou seja, quando a igreja ora, quando a igreja é segundo a vontade de Deus e na perspectiva da palavra de Deus, ela concorda, a terra interfere nos céus. Mas nesse texto, e em tantos outros textos bíblicos, nós percebemos que também os céus interferem na terra. E aqui é um caso desse. Sempre com a permissão de Deus. Jó nos deixa uma lição muito grande. O crente pode sofrer por diversas situações, mas o Senhor sempre nos olha como aqueles que vão vencer, não em si mesmo, por causa da obra redentora, por causa do Espírito Santo que foi enviado, porque Ele capacita o homem. E nós aprendemos aqui que Satanás sempre vai ver o homem e querer ridicularizar o homem, dizer: são fracos, basta negociar, são interesseiros que te servem. Deus, não te servem porque amam, te servem pelo que você pode dar. E nós aprendemos aqui que não é assim, que o cristão serve a Deus porque Ele é Deus e Ele é o Senhor. Louvado seja o Senhor Deus, que Ele aplique a sua palavra em seu coração. Nós vamos ouvir uma canção e depois voltaremos para orar. Deus te abençoe. Depois dessa linda canção, vamos orar pelos pedidos que você colocou como igreja. Vamos agradecer a Deus também, vamos orar para que Deus nos dê, pela sua misericórdia, como Ele nos vê e nos olha em Cristo Jesus,
nos dá a força de Jó, o coração de Jó, no sentido de suplantarmos todas essas lutas, mazelas que vêm para nos separar e negar a nossa fé e nos mantermos fiéis ao Senhor. Amém? Feche os seus olhos, vamos orar. Deus soberano e eterno, bendito seja o teu nome. Obrigado por essa palavra, tua palavra, que nos ensina aspectos tão importantes da vida. Senhor, eu quero colocar diante do Senhor os pedidos que aí foram colocados pelos teus filhos, pedidos que são feitos em amor, em misericórdia, em fé, crendo que só o Senhor pode operar e agir. Por isso, Senhor, atende a oração dos teus servos nesta noite e ouve, segundo o teu poder e tua vontade, opera, cura. Se for uma porta que precisa se abrir, uma que precisa ser fechada, um pai, uma mãe, um filho, um relacionamento que precisa ser reatado, se for um problema do pão, da veste, Deus estende a sua mão, Senhor dos exércitos, opera conforme o teu poder, ajuda o teu povo, Senhor. O Senhor é Deus, o Senhor pode. Mas se não fizer, não tem problema, nós vamos adorá-lo e glorificá-lo, porque o teu povo também está agradecendo o Senhor nesse momento, e nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor é. Te agradeço, Deus, te agradecemos, Senhor, porque só o Senhor é Deus, e o Senhor governa e domina tudo. Obrigado pela tua palavra, aplica ela ao coração do teu povo, Senhor. Coloca ela como fonte de vida, libertadora, edificadora no coração e na mente do teu povo. Abençoa o teu povo, é a nossa oração, em gratidão. Se alguém deseja hoje entregar a sua vida, que esta vida se curve e reconheça que é um pecador, e se curve diante desse Rei poderoso e soberano, que o Senhor escreva o seu nome no livro da vida, que aceite essa vida como teu servo e tua serva. É assim que nós oramos e te louvamos. Amém. Glórias a Deus. Meus irmãos, muito obrigado por estarmos juntos até esse momento. Nós teremos, no final de semana, nós teremos algumas programações. Teremos uma live dos jovens, eu estarei ali na live dos jovens, no Instagram, falando sobre puro evangelho e também falando sobre o ID do Senhor, 2 temas fantásticos. Então convido você a participar conosco, será uma grande bênção. Também teremos no sábado o encontro, aquela reunião de casais com temas maravilhosos na perspectiva dessa pandemia. Então você, casais da Betel, fique ligado e participe, será uma grande bênção. Eu e de Cleide estaremos ali participando, discutindo, pensando com os irmãos sobre esse tema. Teremos então a nossa EBD pela manhã, não é? Você não pode perder. E à noite teremos o nosso último tema do mês da família. Escute, estava programado a esse pastor pregar um tema livre, mas nós, os batistas, temos uma programação e o pastor, como é que é o nome dele? Semi Tite. Ele vem fazendo uma série de mensagens e ele estará pregando a última mensagem do mês da família. E os batistas no Brasil e aqui no Oeste, no Rio Grande do Norte, nós decidimos transmitir essa mensagem deste pastor abençoado que estará fechando o mês de maio, o mês da família, para os batistas brasileiros. Então, você vai ouvir uma mensagem desse pastor. Estava programado mas e aí nós decidimos, eu entrei com esse grupo de pastores, de transmitirmos todos juntos para sermos edificados, e na outra semana então estaremos pregando a Igreja Amada do Senhor. Então eu quero convidar você para participar conosco desse momento tão especial, o fechamento do nosso mês da família. Deus te abençoe, Deus te guarde, que o amor de Deus o Pai, a graça de Jesus Cristo e a comunhão do Espírito estejam com todos, em nome de Jesus. Amém.